Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui primeiramente para poder te agradecer por todos os comentários positivos que eu encontro nos vídeos que eu tenho postado. O objetivo desse canal está sendo alcançado, que é ajudar ao número máximo de pessoas que os vídeos possam chegar, de modo que eles possam resolver as suas dúvidas, resolver os seus problemas. E os comentários que eu tenho lido nos vídeos postados têm sido muito positivos. Isso faz com que nos esforcemos ainda mais de buscar conteúdos de alta qualidade para poder criar vídeos e postar, para poder tirar a sua dúvida e te explicar o seu direito. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e deixe o seu gostei, porque só assim esse canal vai crescer ainda mais e levar informação para todos no Brasil inteiro. Muito obrigado por você que já se inscreveu e comprou a nossa ideia de levar informação sobre o direito à população brasileira. Hoje também eu venho falar com vocês e postar aqui um vídeo de uma live que eu participei no Sebrae Rio de Janeiro. Essa live tratou das relações trabalhistas em meio à pandemia. O sinal de internet às vezes caía e o vídeo, a live, travava um pouco, mas pelo ótimo conteúdo de toda a live, eu decidi postá-la mesmo assim. Então, se você ainda tem dúvida sobre o seu direito durante esse período de pandemia na sua relação entre seu empregador, não perca, assista essa live até o final e deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo e mais uma vez, se inscreva no canal. Então agora, chega de conversa e vamos para a reprise da live. Espero que vocês gostem. É um prazer grande a gente estar de volta aqui para mais um trabalho, né, em parceria com o Sebrae, muito importante, contando aí com o nosso assessor jurídico, Márcio Carvalho, com o Guaraciaba também, que é especialista nesse assunto e que vai estar podendo estar esclarecendo aí várias dúvidas, né, que todos os empresários têm, e é um momento que a gente pode estar colaborando, principalmente nesse momento aí de paralisação das atividades, né? Na esperança que a gente consiga retornar o mais breve possível, com saúde, todos, né, as nossas atividades normais. Uma boa tarde, vamos lá, um bom trabalho. Boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Antes de eu começar a falar sobre essas medidas que o governo federal tem adotado para tentar mitigar, né, os efeitos negativos aí da pandemia no Brasil, gostaria de me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Guaraciaba, sou militante na advocacia desde 2006, me formei em 2005 e sou especialista em direito do trabalho, direito civil, processo civil, direito do consumidor. Também ministrei um curso, né, de legislação aplicada à segurança do trabalho no Senac nos anos de 2009 e 2010. E de lá para cá tenho me especializado e tenho lido bastante nesses últimos meses aí a respeito dessas flexibilizações que estão acontecendo na legislação do trabalho para estimular não só o emprego e a renda também. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu preparei. Essa live é sobre relações trabalhistas em meio à crise do Covid-19. Antes mesmo de entrar falando das duas medidas provisórias, que são as mais importantes, a 927 e a 936, eu fiz uma timeline para a gente poder entender como é que é o cenário que estava acontecendo aqui no Brasil desde que foi decretado o estado de emergência e calamidade pública no Brasil. Então, lá no mês de fevereiro de 2020, desse ano agora, foi promulgada a Lei 13.979, que dispôs sobre as medidas de enfrentamento para a emergência provocada pelo coronavírus. Essa legislação específica, ela não trouxe muita informação com relação à legislação trabalhista, não. A não ser que empregados ou parentes de empregados que estivessem infectados ou sob suspeita de que tivessem que faltar ao emprego e que não tivessem atestado, não necessariamente essas faltas seriam injustificadas, porque essa lei garante como faltas injustificadas, mesmo sem a presença de atestado médico, o empregado ou o familiar desse empregado, desse trabalhador, que
que esteja naquele período de quarentena, de isolamento, para poder verificar se foi infectado ou não. Então, se algum empregador que estiver aqui nessa live e tiver algum empregado nessa situação, que tiver algum parente na família que está infectado, ele tem que fazer quarentena, ele não precisa apresentar atestado, porque essas faltas são consideradas faltas injustificáveis, faltas justificadas. Então, essa lei trouxe isso. Então, precisava no Brasil de ter uma lei que flexibilizasse um pouco a CLT para que não houvesse um número de desemprego muito maior do que já está tendo. Porque a gente acompanha os noticiários e o desemprego não está pequeno, mas se não tivesse o governo tomado essas medidas para poder incrementar o cenário econômico, eu tenho certeza que o número de desemprego estaria muito maior. Porque se a gente for na CLT, a CLT, quando ela fala de força maior, a única medida que ela traz para tentar flexibilizar essa condição, para ver se consegue segurar os empregos, ela fala de uma redução salarial só de 25%, desde que houvesse uma negociação coletiva. É a única coisa que tem na CLT. Então, isso não atenderia o nosso cenário atual. Então, veio o governo federal e editou a medida provisória 927, e logo em seguida, lá no 1º de abril, se eu não me engano, ele editou a medida 936, porque na medida 927, quando o governo falou sobre a redução e suspensão do contrato de trabalho, foi alvo de muita crítica o artigo 18 da medida provisória 927, porque não definia as regras e os critérios para que se pudesse ser feito essas alterações, esses ajustes. Então, o próprio governo federal recuou e revogou explicitamente esse artigo. Então, ele precisava regulamentar como é que isso ia acontecer. Por isso que veio a edição da medida 936, especificamente estabelecendo regras e procedimentos para redução e suspensão do contrato de trabalho. Então, eu vou começar falando sobre a medida 927, respeitando a ordem cronológica, e essa medida, ela traz algumas informações importantes para estimular a manutenção dos empregos. Se a gente for lá, logo no nos artigos iniciais da medida 927, ela traz um rol de medidas que podem ser tomadas para o enfrentamento da pandemia. Lá no artigo 3º, ela traz uma lista com 8 medidas possíveis, só que é uma lista exemplificativa, mas acredito que esses 8 exemplos que a própria medida traz, eles são satisfativos para poder garantir o emprego e a renda do empregado e a sobrevivência financeira da empresa. Esse artigo ele traz desde o teletrabalho, ajustes nas férias individuais, nas férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, normas sobre segurança do trabalho, o recolhimento diferenciado do fundo de garantia e algumas suspensões aí de prescrição. Então, dentro dessas medidas que o empregador pode tomar de comum acordo com o empregado, se tiver outro ajuste que não esteja previsto nesse artigo 3º, ele pode sim ser tomado em pleno acordo entre empregado e empregador. Então, férias coletivas. A única coisa que mudou com relação à regra que já era definida pela CLT é com relação ao prazo mínimo de antecedência que tem que ser avisado ao empregado, que é 48 horas, 2 dias na CLT. A norma da AMP, ela sempre fala em 48 horas. Todos os prazos de comunicação para o empregado, ele se resume a 48 horas. Não tem limite de dias para gozo de férias, e aí vem a flexibilização. Você não precisa nem comunicar ao sindicato e nem comunicar ao Ministério do Trabalho. Basta um acordo com os empregados que serão afetados pelas férias coletivas. O restante do regramento permanece o mesmo. A flexibilização se deu com relação à ausência de necessidade de comunicação ao ente sindical, ao Ministério do Trabalho. Com relação às férias individuais, a mesma coisa. A facilidade que essa medida trouxe foi, primeiro, se você olhar a CLT, quando você vai colocar um empregado de férias, você precisa avisá-lo com 2 dias antes, isso permanece 48 horas, porém você precisa pagar o valor das férias mais 1/3 nesse mesmo período. Já dentro da vigência da MP 927, você informa o empregado, pode ser por escrito ou por eletrônico. Eu sou um pouco conservador
eu prefiro que seja por escrito, porque eu estava numa audiência um dia, uma juíza ela falou com um ex-adverso que a regra se presume, né? A exceção, então, nós estamos vivendo um momento de exceção, mas tudo que for comprovado, lá na frente, se alguém entrar com uma reclamação trabalhista, a empresa ela pode ter subsídio e documento para comprovar que foi tudo ajustado de maneira escrita. Então, eu prefiro que o aviso seja de maneira escrita, mas pode ser por meio eletrônico também. Eu prefiro documento impresso, o empregado assina, que é uma garantia que o empregador tem também. Então, o pagamento dessas férias, ele pode ocorrer a critério do empregador até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Isso foi aí um plus, uma flexibilização trazido pela MP 927. 1/3, a empresa também pode optar por não pagar agora. Ela pode pagar quando ela for pagar a parcela da gratificação natalina, do 13º. Isso tudo para também equacionar a parte financeira da empresa. Então, eu tenho 2 momentos. Eu pré-aviso o empregado com 48 horas que ele vai sair de férias e informo que vou pagar suas férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. E 1/3 dessas férias eu pago junto com o 13º. Aí a lei não define se pode ser na primeira parcela ou na segunda parcela. Eu entendo que pode ser até a segunda parcela esse pagamento do 1/3 de férias. Se o empregado quiser converter aquele 10%, né, em pecúnia, aí vai depender da aprovação do empregador. Isso permanece a mesma coisa. Se converter uma parte das férias em dinheiro, vai ter que depender do empregador. Caiu a conexão, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas está falhando realmente. Tem hora que dá uma variada, mas está dando para ir legal. Para mim está ok também. Está dando para ir legal? Tá ok, então eu vou continuar. Fala que está tentando mexer, né? Não foi embora? Então eu vou continuar. Então, com relação às férias coletivas e férias individuais, e com relação ao fracionamento das férias, a CLT, depois da reforma trabalhista, ela disse que o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias, para que eu possa fracionar isso em 3 vezes. Durante o período da pandemia, esse tempo de férias ele não pode ser inferior a apenas 5 dias. Mas eu posso fracionar apenas em 3 parcelas também, 3 vezes, em 3 momentos. Tá? Mas não pode ser menos do que 5 dias. E ela também deu a possibilidade de se negociar a antecipação de férias futuras. Então, por exemplo, se o empregado já tirou férias de um período aquisitivo X, mas o outro período concessivo, por exemplo, 2019, 2020, ainda não se completou para a empresa conceder férias para ele, patrão e empregado eles podem combinar de maneira escrita a antecipação desse período de férias cujo período aquisitivo ainda não se encerrou. Aí, mais uma vez, a importância de estar documentado, porque lá na frente, quando completar, ele não vai ter direito a tirar essas férias porque ele já antecipou. Então, é importante também ter isso documentado na ficha do empregado. Tá. Todo mundo utilizando bastante, né? Grande parte das empresas. Hoje eu fui na Caixa Econômica e lá também os empregados estão, que todo mundo chama de home office, mas a MP e a CLT chamam de teletrabalho, trabalho remoto. Qual é a diferença da regra normal para o que foi flexibilizado a partir da MP 927? É a desnecessidade de você colocar essa alteração. Se o empregado trabalha fisicamente na empresa e o empregador, o patrão, quer que ele fique em casa, não há necessidade de inscrever essa alteração na CTPS do empregado. Qualquer alteração fora da pandemia, fora da medida provisória, precisava ser inscrito isso na CTPS do empregado. Durante esse período não precisa. Porém, o que você precisa fazer? Dentro de 30 dias após o ajuste, você precisa fazer com esse empregado que está em home para poder definir nesse contrato
Quais são os custos que o empregador vai arcar, que o empregado vai arcar? Se o empregado não tiver equipamento que possibilite esse trabalho remoto, quem vai custear? Se a empresa vai dar isso em comodato, se a empresa vai comprar, se vai emprestar, se vai alugar do próprio empregado, como é que vai ficar a estrutura desse trabalho no ambiente residencial do empregado durante esse período de afastamento e de isolamento. Antecipação de feriados é interessante também junto com o banco de horas. Eu vou falar sobre esses dois pontos. Um ponto interessante é que a antecipação dos feriados só podem ser antecipados os feriados não religiosos. Quais são os feriados religiosos? Vou citar alguns exemplos aqui. Semana Santa, 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida, Corpus Christi. Esses feriados não podem ser antecipados. A legislação vedou. Agora, os feriados, que a gente chama de feriados civis, por exemplo, 1º de janeiro, 7 de setembro, 1º de maio, esses feriados podem ser antecipados. Um exemplo prático. São Paulo, está acontecendo. Foram antecipados alguns feriados para que as pessoas fiquem em casa. Patrão e empregado podem negociar a antecipação desses feriados civis dentro desse período. Só que não adianta somente o empregador querer. Nesse caso, precisa também necessariamente de ter a concordância do empregado. O empregado precisa concordar. E, mais uma vez, tem que ter um aviso prévio de 48 horas. O banco de horas, ele já era uma previsão, né? Ele veio um pouco mais flexibilizado na própria reforma trabalhista. E a única diferença que eu consegui perceber para o que já era, já o que já existia, é com relação ao prazo para concessão dessas folgas que serão colocadas no banco de horas, dessas horas extras que serão trabalhadas e serão feito lá o saldo de banco de horas. 18 meses que o empregado tem e o empregador também para poder começar a cumprir essas compensações ou o empregado começar a pagar, porventura, alguma hora que ele esteja devendo ao seu patrão. Então, acabou o estado de calamidade, acabou a pandemia, perdeu efeito a medida provisória 927, a partir de então, começa a contar o prazo de 18 meses para que essas compensações sejam começadas a serem disponibilizadas, que possa ser concedida ao empregado. Se o empregado estiver devendo hora para a empresa, ele terá que trabalhar algumas horas complementares quando a normalidade voltar. Porém, ele só pode trabalhar 2 horas por dia, até que complete o saldo do devedor. A compensação a favor do empregado vai ser de comum acordo com o patrão. Se o patrão quiser que ele fique em casa uma semana sem trabalhar, para ir debitando do saldo credor que ele tem, ok. Mas o saldo devedor do empregado, ele só pode ser cumprido 2 horas extras por dia. Essa é a regra da CLT e a medida provisória não mudou isso. Essas suspensões de exigências administrativas de segurança do trabalho, 2 pontos importantes com relação aos exames médicos periódicos, ocupacionais. Eles devem ser realizados, tá? Durante esse período não precisa, mas quando acabar esse período, eles têm que ser realizados dentro de 60 dias após o estado de calamidade. Qual que é o grande pulo do gato aí? O exame demissional, ele continua sendo obrigatório. Mas se tiver um exame ocupacional que tenha ocorrido há menos de 80 dias da demissão, ele pode ser utilizado. Então, se eu tenho um exame ocupacional, ele tem uma data aí menor de 180 dias, eu não preciso mandar o empregado fazer o exame demissional. Ele serve. Do contrário, mesmo nesse período da NP, mesmo nesse período de estado de calamidade, tem que ser feito o exame demissional. Os treinamentos periódicos, mesma regra, estão suspensos, porém, quando terminar o estado de calamidade, a empresa tem 90 dias para realizar todos aqueles que não foram realizados. Então, não existe a desobrigação de fazer, existe, na verdade, uma suspensão. Com relação ao fundo de garantia, que é mais afeto ao empregador, está suspenso o recolhimento das competências de março, abril e maio, que são os vencimentos de abril, maio e junho, e pode ser parcelado em 6 vezes
o pagamento começa a partir de julho, sem juros e multa. Então, é mais um benefício que a MP 927 trouxe. Eu botei alguns pontos de atenção, porque a MP 927 ela traz que no período de 180 dias, os auditores fiscais deveriam atuar só de modo orientador. Isso foi suspenso pelo STF, o STF suspendeu, então eles podem sim fiscalizar e inclusive aplicar multa se necessário for. Tá? Essa previsão da MP está suspensa. Se quando a questão da constitucionalidade dessa MP for julgada, aí o STF decide se ela é constitucional ou não. Com relação aos casos de que a MP disse que quem for contaminado pela Covid, a princípio não seria também tido como doença ocupacional, isso também está suspenso pelo STF. Obviamente que vai ter que comprovar o nexo causal, mas está suspenso pelo STF. E se o empregado estiver trabalhando e ele falar para o empregador ou demandar uma ação judicial dizendo que contraiu no ambiente de trabalho, isso pode trazer um problema para a empresa e comprovar que não foi lá. Então, o empregado que está no grupo de risco, a melhor orientação é que ele não esteja trabalhando. Que a empresa consiga documentar que está lá dando os equipamentos de proteção individual para poder mitigar a forma de contágio. E também um dado importante é com relação ao vencimento das normas coletivas. Né? Como está tudo suspenso, a ANP ela trouxe uma regra de transição, em que as normas coletivas vencidas ou vencendas no prazo de 180 dias contados da data da entrada em vigor da MP 927, que foi lá em março, elas poderão ser prorrogadas, né? A ultratividade dessas normas coletivas que tem esse vencimento aí de 180 dias contados aí na data da MP. Elas podem ser prorrogadas a critério do empregador pelo prazo de mais 90 dias. Então, o empregador não precisa negociar com o sindicato uma alteração, porque a que estava vencendo nesse período tem uma outra atividade ainda que pode ser perfeitamente utilizada aí para definir direitos e normas entre patrão e empregado. Com relação a 927, os pontos mais interessantes, mais específicos eram esses. Acho que esses eram os pontos assim, de maior importância para o dia a dia de uma empresa e para o trabalhador. Com relação a prazo, eu gosto muito de trazer essa questão porque às vezes o nosso legislador ele é um pouco incongruente ao fazer as suas normas. Nós temos o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que definiu que o estado de calamidade no Brasil ele vai até dia 31 de dezembro de 2020. Então está lá. E a MP ela fala que ela vale durante o estado de calamidade. Então, a princípio, se a gente pegar o Decreto Legislativo número 6 e pegar esse texto, tanto da MP 927 quanto da 936, a gente tem os efeitos dela até o final do ano. Porém, uma medida provisória, se ela não for votada, ela tem que ser votada com 45 dias da data da sua edição. Se ela não for votada nesse período de 45 dias, como não aconteceu ainda, ela tem um prazo máximo de 120 dias, porque ela vale por 60, prorrogável automaticamente por mais 60. Se o Congresso Nacional não votar ao final desses 120 dias, a MP ela perde a sua eficácia. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando aqui, se o Congresso Nacional não votar até o final de 120 dias da data da publicação, perde o efeito e volta à regra normal da CLT. Então, nós temos uma norma falando que o estado de calamidade vai até o final do ano, nós temos a MP dizendo que ela vale até o final do estado de calamidade, porém, se ela não violar a lei, ela perde a sua validade em 120 dias no final das contas. Então, a gente tem essas incongruências aí do legislador. A MP 936, ela tratou do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é o benefício emergencial, que todo mundo chama ele de BEM. Então, como é que funciona isso? O objetivo, eu trouxe aqui de maneira resumida, né, era para preservar a renda, viabilizar o custo das operações, para que também não fosse estimulado desemprego. A 927, ela trata de antecipação de renda, tá? Porque você pega lá férias que iam ser do futuro e antecipa, feriados do futuro e antecipa, férias você antecipa, banco de horas você deixa de receber hora extra e começa a ter um saldo para ficar em casa em alguns dias. Então, a 927, se a gente for resumir, ela trata da antecipação de renda. A 936, ela já vem tratar da distribuição de renda pelo governo federal,
com algumas regras. E essas regras que são importantes para a gente poder entender, para o nosso departamento pessoal não cometer nenhum equívoco e prejudicar o empregador lá, ou até mesmo o empregado não entender o acordo que o patrão quer oferecer e às vezes não aceitar. Então, essa medida provisória trata especificamente de duas coisas: redução da jornada de trabalho, com redução proporcional do salário do empregado, e a suspensão do contrato de trabalho. Essa medida ela trata disso. E do valor do benefício e os critérios que o bem vai ser pago pelo governo federal. Quem pode receber, quem não pode receber. Ela trata de maneira muito tímida a questão do contrato intermitente, do empregado que tem esse contrato. O benefício dele é um pouco diferente, tá? A gente vai ver isso tudo. E as formalidades, se por acordo individual ou se por acordo coletivo. Quando que eu posso fazer um acordo somente entre eu e o meu empregado e quando que necessariamente eu tenho que envolver a entidade sindical. Essa medida ela trata especificamente disso. A gente sabe que ela estabeleceu a redução de jornada de trabalho e de salário em 3 índices, a princípio. Vocês vão entender por que eu estou dizendo a princípio. A princípio, pela MP 936, você pode reduzir o salário em 25% e a jornada, em 50% e em 70%. Isso pode ser válido por até 90 dias. A redução de jornada e a redução de salário pode ser acordada entre empregado e empregador por até 90 dias. Tá? Eu posso combinar índices diferentes desses 3 que estão previstos na medida provisória? Posso. Eu posso, inclusive, combinar uma redução inferior a 25%. Eu posso. Porém, todos os índices que estejam diferentes do previsto na MP, essa alteração contratual necessariamente precisa ser feita por acordo coletivo de trabalho. Então, se eu quiser fazer um ajuste lá de 30%, uma redução, eu posso? Posso, por acordo coletivo. Se eu quiser fazer uma redução de salário dos meus empregados em 20%, eu posso? Posso, por acordo coletivo. Porém, a redução em 25%, o empregado não vai nenhum centavo do governo. Só dá direito a receber o benefício emergencial, reduções de salário de jornada a partir de 25%. 25% é a ajuda do governo. Então, aí é uma questão jurídica para empregado e empregador analisar. Às vezes, eu vou reduzir menos o contrato do meu empregado, tá? Ele vai trabalhar um pouco mais, mas ele não vai ter esse incremento do governo. Por quê? Quem tem 25% da jornada de salário reduzido vai receber 25% do governo com base no que receberia do seguro-desemprego. O mesmo critério para quem teve 50% ou 70% do contrato e do salário reduzido. A base de cálculo é sempre o seguro-desemprego. Isso não influencia no recebimento do seguro-desemprego. O nome do seguro-desemprego é só referência. Porque ao invés de ele colocar lá 1.800 e alguma coisa, que é o teto do seguro-desemprego, o governo preferiu colocar seguro-desemprego, porque isso é sempre reajustado e ele teria que alterar a lei. Então, para não colocar o numeral, ele colocou o nome da base de cálculo. Mas isso não influencia na percepção do seguro-desemprego. Então, se eu tiver a redução de salário de jornada de 50%, eu vou receber 50% do que eu receberia se eu estivesse recebendo seguro-desemprego. E 70% a mesma coisa. Posso fazer por acordo coletivo ou individual? Aí a lei ela define o seguinte, tem um critério. Com salários entre R$ 3.135 e R$ 12.202, necessariamente tem que ser por acordo coletivo. Abaixo de 3.135 e acima de 12.202,12 pode ser por acordo individual. Essa é a regra com relação à redução da jornada de trabalho. Com relação à suspensão, o critério é quase que parecido. O prazo é um pouco menor, 30 dias a menos. Eu só posso suspender o contrato de maneira temporária do meu empregado por 60 dias. Tá? As empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000, necessariamente, o governo só vai pagar 70% do valor que ele teria direito a receber, que o empregado teria direito a receber.
independente da faixa salarial. Tá? As empresas que têm um faturamento inferior a 4.800.000, o empregado vai receber 100% do teto do seguro-desemprego. 100%. Esse é o critério. E aonde que está o cálculo? Não está nem na 927, nem na 936. Foi editada uma portaria logo em seguida do mês de abril, no finalzinho ou no meio do mês de abril, uma portaria de número 10.486, no dia 22 de abril. Essa portaria é que trouxe as normas do cálculo e da forma de pagamento do benefício emergencial. Então, a gente tem que interpretar a medida provisória 936 em conjunto com a portaria 10.486, para a gente poder conseguir entender. Tá? Então, se o empregador que tem um faturamento superior a 4.800.000, ele só pode reduzir, ele vai ter que necessariamente pagar 30% para o empregado, 30% do salário do empregado, e o governo só vai pagar 70%. Então, uma saída jurídica aí, ao invés de você suspender, você vai lá e reduz o salário e a jornada em 70%, porque financeiramente dá na mesma, mas juridicamente a empresa tem aí uma alternativa que ela pode suspender alguns benefícios, ticket de alimentação e outros benefícios aí que a categoria possa vir a receber. Porque se ela suspender o contrato, ela tem que manter todos os benefícios. E como ela já vai ter que pagar 30%, então utiliza essa saída jurídica aí de reduzir a jornada de trabalho e o salário em 70%, e não a suspensão em 70%. Porque ela pode também pegar, junto desses benefícios que ela pode suspender na redução da jornada de trabalho, e tentar também equilibrar aí o seu orçamento. E para o empregado não faz diferença. Para o empregado não faz diferença. Por exemplo, alguém que esteja no grupo de risco, se você suspender o contrato dele e a sua empresa tem um faturamento superior a 4.800.000, em hipótese alguma você pode cortar o benefício dele e chamá-lo para trabalhar. Porque se você chamar um empregado com contrato suspenso para trabalhar, descaracteriza a suspensão. Se houver denúncia, o governo corta o pagamento. E se o governo pagou algum valor dentro desse período em que o empregado tenha trabalhado ou de maneira remota ou presencial na empresa, essa dívida pode ser escrita em dívida ativa. Esse valor a empresa tem que devolver. Então você não pode chamar. Agora, se você tem empregado em grupo de risco, que no primeiro momento você não precisa contar com a força de trabalho dele, mas tem um faturamento superior a 4.800.000, reduz a jornada dele, deixa ele ficar em casa, porque é a liberalidade sua, empregador, e se você precisar, você pode chamá-lo para trabalhar. Não tem ilegalidade nenhuma. Não tem infração à medida provisória nenhuma. E todo mundo que teve o contrato reduzido ou suspenso goza de garantia no emprego durante o período igual ao tempo em que o contrato ficou reduzido ou suspenso, ou seja, ao tempo em que houve a alteração contratual. Ele tem esse período. Então, durante a alteração contratual, ele não pode ser demitido, e depois que terminar o período da alteração contratual, ele tem o mesmo tempo dessa garantia. Então, por exemplo, se você suspendeu o contrato de trabalho do seu empregado, no máximo 60 dias, ele vai ter 120 dias de garantia no emprego. É os 60 do período em que ele está com o contrato suspenso, mais os 60 posterior. É igual o empregado da CIPA, que tem lá a instabilidade. É a mesma coisa, é o mesmo critério. Tá? Então, e se mandar embora? Tem uma indenização. Essa indenização, ela será calculada com percentuais sobre o salário em que o empregado recebe durante esse período. Então, não é com base no salário cheio dele, não. Se ele ganhava aí R$1.000 e teve 30% de redução, ele vai ganhar R$700. Se ele for mandado embora, a indenização calculada, porque ele tem estabilidade, vai ser com base em um percentual sobre esses R$700, que é o salário que ele está recebendo no momento. Alguns cuidados, tá? Com relação à informação desses acordos no sistema empregador web. Necessariamente, o empregador ele tem a obrigação de, dentro de 10 dias em que formalizou o acordo com o empregado, de entrar no sistema e informar o ajuste. Por quê? Se você, dentro desses 10 dias contados do ajuste, informar, não vai atrasar o recebimento do benefício por parte do empregado. Se isso acontecer,
Segundo a MP e a portaria, quem tem que arcar com esse pagamento é o patrão. O governo não vai pagar se ele descumprir esse tempo de 10 dias. Irregularidades também na relação de trabalho serão objeto de autuação pelo auditor fiscal do trabalho. Não tem a dupla visita nesse período. Tá? Já falei do período de vigência. O retorno às atividades. 2 dias corridos a contar do término do ajustado. Então, o empregado ele tem que ser avisado com 2 dias antes, o dia que ele vai ter que voltar. Mas, geralmente, no termo de ajustamento lá, em que o empregador faz com o empregado, já é colocado, pelo menos eu já fiz vários aqui no escritório, em que a gente colocou a data, já respeitando esse período aí de 2 dias, em que o empregado deveria retornar às suas atividades. Tá? Convenções e acordos que foram feitos anteriores à medida 936. Por quê? Você poderia utilizar a CLT para poder reduzir o salário. Você ia ter que seguir toda aquela regra rígida da CLT, mas você poderia alterar. Essas alterações elas podem ser renegociadas para serem ajustadas de acordo com as diretrizes da MP 936. Qual é o prazo? 10 dias corridos da publicação da MP 936. E desde que essas alterações, essas renegociações, não vão contra ao que é definido na medida 936. Não tem direito ao benefício. Aqui fala sobre aquele empregado público, né, de livre nomeação, que são os famosos DAS, mas eu acho que o que importa para a gente aqui é o empregado que está em gozo de benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença e que está recebendo seguro-desemprego. Essas pessoas aí não vão receber o benefício emergencial. Inclusive, na portaria 10.4886, ela disse que algumas empresas têm empregados aposentados que continuam trabalhando. Para essas pessoas, a MP ela traz o texto que não pode ser feito alteração contratual por meio de ajuste individual. Ela diz isso, ela traz isso no texto legal. Não pode ser por acordo individual os ajustes. Então, eu entendo, fazendo uma interpretação aí de todo o contexto aí das MPs, que eu não posso fazer por acordo individual, mas talvez por acordo coletivo eu poderia. Ele não vai receber o benefício do governo, mas por acordo coletivo, se chegar em um acordo entre empresa, sindicato que representa os empregadores, não teria nenhum óbice legal aí. Só não posso fazer entre patrão e empregado ajustes com essa galera que não vai receber o benefício emergencial. Quem é contratado intermitente só vai receber o valor de R$600. É um valor idêntico ao auxílio emergencial, que é aquele outro benefício que o governo tem pago para os desempregados, os informais, os microempreendedores. O valor é igual, mas não é o mesmo benefício. E detalhe, ele não pode ser cumulado com o auxílio emergencial. Então, quem tem um contrato intermitente que foi assinado antes de 1º de abril de 2020, que é a data da publicação da MP 936, isso serve tanto para o contrato intermitente, para as contratações também, tá? As regras dessa MP, elas valem a partir contratos assinados até 1º de abril. Só vai receber um valor, por quê? Digamos que eu trabalho na empresa A, B e C, um contrato normal, e eu tenho o contrato alterado, seja por redução ou suspensão, nas empresas A, B e C. Eu vou receber 3 benefícios do governo, por causa da alteração na empresa A, na empresa B e na empresa C. Se eu tenho um contrato por prazo indeterminado, normal com o meu empregador. Agora, se eu tenho um contrato intermitente, independente de eu ter 3 empregadores, eu só vou receber um benefício emergencial, que é nesse valor de R$600. Essa é uma regra diferente. E pelo período de 3 meses. Aqui é necessariamente 3 meses. Lá, para os empregados normais, eu vou ter vários benefícios, porém de acordo com o tempo de contrato, de alteração contratual que eu ajustei com o meu patrão. Essas eram as informações, assim, no nosso sentir, mais interessantes e importantes que podem impactar no dia a dia, não só das empresas, no RH, no departamento pessoal, mas também que algum empregado pode ter dificuldade de entender quando o empregador propuser algum ajuste nesse período. Se vocês quiserem me seguir lá no Facebook, no Instagram, no
E no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu também faço alguns vídeos explicando de maneira bem tranquila essa legislação trabalhista nesse período. É só se inscrever lá no canal. Obrigado pela participação, pelo convite, e estamos abertos aí para qualquer dúvida que possa ter ficado da nossa apresentação. Obrigado, Felipe. Obrigado. A portaria, ela traz lá no artigo 4º uma informação importante que não está na MP 936, tá? Por exemplo, o benefício ele pode ser suspenso, benefício emergencial, para aquela categoria de trabalhadores em que a exigência de produtividade e desempenho permanece a mesma nesse período de pandemia, permanece igual se tivesse no período normal. Se a produtividade e o desempenho for o mesmo, a portaria diz que o benefício pode ser suspenso pelo governo federal. Agora, como que o governo vai saber disso? Se não for por meio de denúncia, não tem como ele saber. É uma outra informação interessante também. Eu posso pegar um empregado que teve o contrato suspenso e fazer uma redução quando acabar a suspensão, ou ao contrário? A medida provisória, ela permite isso. Eu posso ter, sim, períodos de suspensão contínuos com redução ou vice-versa, desde que o somatório dos dois institutos, suspensão e redução, não ultrapasse 90 dias. Então, por exemplo, se o empregador suspendeu o contrato de trabalho no máximo, que é 60 dias de um empregado, ele pode ir lá, quando o empregado voltar, se a saúde financeira da empresa dele não estiver legal ainda, ele pode reduzir a jornada desse empregado por mais 30 dias. Que eu tinha 60 dias de suspensão e vou poder reduzir por mais 30 dias. Agora, se eu reduzir o salário do meu empregado num período máximo, que é de 90 dias, quando ele voltar, eu não posso suspender mais, porque eu já cumpri o período máximo aí de suspensão, de interação, de acumulação desses dois institutos. Isso está lá no artigo 16 da MP 936. Se alguém tiver curiosidade, pode ir lá para dar uma olhada. Aproveitando a sua experiência. A gente tem muito cliente que é MEI, né, que é o microempreendedor individual, e alguns deles têm funcionários. A legislação, alguma coisa, difere o MEI da microempresa, dos demais? Tem algum caso específico para o MEI ou não? Ou todo mundo está sendo equiparado? Com relação às normas e regras da 927, né, na medida provisória, 927 e 936, é a mesma coisa. A lei, ela diz que ela não se aplica a empresas de economias mistas, empresas públicas, por aí vai. Mas empresa privada, e o MEI é considerado uma pessoa jurídica, né? De empresa privada, também ele está dentro dessas normas aí das MPs, 927 e 936. Lohane, alguma coisa? Não, Felipe, eu acho que ele foi muito claro na apresentação dele, passou de uma forma muito didática, eu acho que o pessoal entendeu bastante. Opa, eu cheguei. Cheguei mais ou menos na metade. Consegui assistir aqui com uma boa parte. Peguei o finalzinho, muito legal, assim, e que nem a Lohane falou, foi muito didático, muito esclarecedor. E aí a gente sabendo, né, por conta dessa parceria com o Cicomércio, a gente já sabe que tem uma ótima referência aqui na cidade mesmo para dar informação e para encaminhar para qualquer esclarecimento. Agradecer demais aí a gentileza e a parceria de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite e a participação aí. Acho que a informação ela é importante nesse período. Esse é um momento que o problema não é um problema individual, ele é um problema coletivo e que as soluções precisam ser coletivas. A gente precisa estar se ajudando. Agradecer demais a presença de vocês. CPF, CNPJ tem que estar vivo. Isso. Precisamos dos dois depois, senão não tem economia. Agradecer a presença de todos. Esse era mais um tema relevante e importante que todos já pediam e a gente conseguiu fazer essa semana. Antes de você encerrar, chegou uma pergunta aqui. Opa! Rapidinho, né? Acho que dá tempo de fazer, né? Claro. O Marcos quer saber se o empregador pode solicitar o benefício bem sem a prévia autorização do funcionário. Não, porque é um acordo. Tem que fazer um acordo entre Tem empregado que fazer e o empregador. acordo. Tá, beleza. Tem que fazer o acordo. Isso é a qualquer tempo ou tem um prazo para essa solicitação? Dentro desse período de calamidade pública. Mas aí, depois que fez o ajuste, ele tem 10 dias corridos para poder fazer essa inscrição lá no empregador web.
Beleza. Se ele fizer depois, o empregado ele só vai receber 30 dias contados da data que foi incluído no sistema esse ajuste. Agradecer a participação de todos, renovar o convite para a semana que vem, a gente está ter a presença de vocês mais uma vez e ficarem atentos, qualquer dúvida, qualquer necessidade, o Sebrae está à disposição de todos. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço.